Para você que está nos assistindo, dicas e reforços. Hoje trazemos classe gramatical. Qual é o conceito de classe gramatical? É um conjunto que classifica determinadas palavras, sendo que essas palavras podem ser analisadas e catalogadas em classe. Ou seja, cada palavra que nós utilizamos, essas palavras pertencem a uma classe. Quantas classes de palavras nós temos? Ao todo, temos 10 classes de palavras. As 10 classes gramaticais são substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Vamos trabalhar cada uma delas separadamente. Começamos com substantivos. São palavras que nomeiam seres, lugares, qualidades, sentimentos, noções, entre outros, e podem ser flexionados em gênero, ou seja, gênero masculino, feminino, e em número também, que é o singular e o plural. E o grau, substantivo, também tem o grau, que é o diminutivo, o grau normal e o aumentativo. Qual seria, então, a função do substantivo? Ele exerce sempre a função de núcleo das funções sintáticas onde estão inseridos, ou seja, ele também vai funcionar como sujeito, objeto direto e objeto indireto e agente da passiva, que é um outro conceito, uma outra função do substantivo que nós não vamos trabalhar agora. Mas no começo, vemos ali que ele nomeia qualidades. Cuidado, porque quando ele nomeia qualidade, ele está nomeando esta qualidade e não podemos dizer que substantivo é qualidade, porque isso já é uma função, isso já é uma atribuição do adjetivo. Trazemos os artigos. São palavras que antecedem o substantivo, determinando a definição ou a indefinição dos mesmos, sendo flexionado em masculino, gênero masculino e feminino, também em número singular, plural, indicam também o gênero e o número dos substantivos que determinam. Vejam que antes a gente fala que ele antecede o substantivo, ou seja, ele vai dar uma determinação àquele substantivo, antecede, ou seja, vem antes, dizendo se esse substantivo ele é feminino, determinando se ele é feminino, se ele é masculino, e também se esse artigo vier no plural, ele vai determinar um substantivo, vai anteceder um substantivo que está no plural. Também ocorre o mesmo no singular. Então, veja que os artigos têm essa ligação com o substantivo em determinar ou indeterminar os substantivos. Trazemos também agora a classe dos adjetivos, que são palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, uma característica, um aspecto ou estado, que pode ser flexionado em gênero masculino e feminino, em número singular e plural, e o grau normal, comparativo e superlativo. Em seguida, trazemos os pronomes, que são palavras que substituem o substantivo numa classe. Pronome, substantivo, ou que acompanham, determinam e modificam os substantivos, atribuindo uma particularidade, uma característica aos mesmos. Ou seja, quando isso acontece, estamos tratando do pronome adjetivo. E podem ser flexionados também em gênero masculino e feminino, no número singular e plural,
e na pessoa da primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Vamos observar aqui o quanto é importante as classes gramatical e como elas estão sempre mexendo no substantivo, servindo de caracterização do substantivo ou mesmo para anteceder a determinação do substantivo. Quero que vocês observem aí o quanto as classes gramaticais elas vão se envolvendo com o substantivo. E também chegar nesse ponto de dizer o quanto também o pronome, nós usamos o pronome o tempo inteiro, principalmente que para poder substituir o nome de pessoas na frase ou de objetos de acordo com o seu gênero. Trazemos agora o numeral. Numerais são palavras que indicam quantidade de pessoas ou coisas, bem como a ordenação de elemento numa série. Alguns numerais podem ser flexionados em gênero masculino e feminino e número singular e plural, e outras são invariáveis, como por exemplo, quando trabalhamos com quantidade, vamos usar a quantidade tanto para pessoas ou para objeto, e também vamos trabalhar a ordenação dessas pessoas e desse objeto numa série. E alguns numerais são classificados em gênero e no gênero masculino e feminino, onde vamos trabalhar também cada uma dessas classes em separados, para vocês verem como elas são utilizadas e como podemos identificá-la numa frase ou numa oração. Trazemos o verbo. O verbo são palavras que indicam principalmente uma ação e podem indicar também uma ocorrência, um estado ou um fenômeno. Pode ser flexionado em número, que é o singular e o plural, pessoa na primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso, no modo que é o indicativo, subjuntivo e imperativo. Veja que no verbo nós trabalhamos com 3 modos. E tempos também, que são 3, que é o passado, presente e futuro. E a voz, que é a voz ativa, passiva e reflexiva, onde vamos trabalhar também cada um desses aspectos dos verbos em vídeos separados. Entramos então nos advérbios, que são palavras que modificam o verbo, um adjetivo ou um advérbio, indicando uma circunstância. Que são uma circunstância? Um tempo, um lugar, um modo ou uma intensidade. São invariáveis, ou seja, eles mudam, eles não sendo flexionados, eles não têm flexões em gênero e número, observando isso aí. Contudo, alguns advérbios podem ser flexionados em grau, ele pode não ter gênero e número, mas eles podem ser flexionados em grau. Preposição. A preposição são palavras que estabelecem uma conexão, ou seja, uma ligação com vários sentidos entre 2 termos da oração. Através de preposição, o segundo termo, que é um termo consequente, explica o sentido do primeiro termo, que é o antecedente, ou seja, ele vai explicar qual a consequência do primeiro termo, ou seja, do termo que antecedeu o que eu quis falar depois. Elas são invariáveis, não sendo também como os advérbios, não sendo flexionada em gêneros e nem número, onde trabalharemos também ela separada. Conjunção. São palavras utilizadas como elementos de ligação entre 2 orações ou entre termos de uma mesma oração, estabelecendo relações de coordenação ou de subordinação. São invariáveis e
não sendo flexionada também em gêneros e números. Interjeição. A interjeição é a reação espontânea de uma emoção de determinada situação. Ela expressa diferentes tipos de sentimento, como sensações, emoções, e não possui função sintática. Ou seja, eu vou dar uma prévia o que seria essa função sintática. A função sintática seria qual é a função que aquela palavra está exercendo naquela oração ou naquela frase. Abaixo temos algumas características para vocês identificarem as interjeições. Elas podem ser formadas por sons vocálicos, palavras ou conjunto de palavras, que são chamadas de locuções interjetivas, e não sofre variação de gênero. Não tem feminino e masculino, número singular e grau aumentativo e nem diminutivo.